Agora, na edição de ontem do 3 em 1, né, para quem não acompanhou, a gente fez aqui a transmissão da cerimônia de posse do ministro Flávio Dino no Supremo Tribunal Federal. E além dos cumprimentos ali, a gente discutiu também quais seriam os temas que o ministro Flávio Dino votaria, quais são as ações e propostas que permanecem com ele ou que são herdadas da ministra Rosa Weber. E tem uma questão muito interessante aí, porque há hoje uma expectativa no entorno do Planalto de que o ministro Flávio Dino possa favorecer na delimitação ou na deliberação de um tema que parece bastante caro para o governo federal, que é derrubar a impossibilidade de pessoas políticas ocuparem cargos em estatais, que foi imposta lá pela lei das estatais durante o governo de Michel Temer, exatamente por conta da sangria que foi provocada na Petrobras após os escândalos de corrupção. Então, esse processo está parado, porque o ministro Nunes Marques pediu vistas, até numa articulação ali do próprio partido, do PT, dessa ação que foi movida por outro partido, para que isso ficasse parado até a entrada de Flávio Dino. Então pode ser vista como uma articulação para ter mais um voto favorável a isso. De que maneira vocês entendem esse caminho que poderia levar a um ataque ao principal ponto da lei das estatais, Luiz Felipe Dávila? É o fim da lei das estatais. Se acabar isso, é o fim da lei das estatais. Uma lei muito importante para moralizar a gestão pública, para transformar o conselho e as diretorias estatais em pessoas que têm experiência profissional, que têm história para ocupar cargos tão importantes. E não podemos esquecer que foi esse loteamento político de estatais que foi o principal elo onde se abriu ali as porteiras para a corrupção desvendada pela Operação Lava Jato. Então, isso é um retrocesso. No momento em que o Brasil precisa aumentar a transparência das escolhas, no momento em que o Brasil precisa da profissionalização da administração pública, justamente para aumentar a efetividade do gasto público, o que nós estamos fazendo é preterindo essas coisas fundamentais para priorizar as indicações políticas. Isso certamente é um enorme retrocesso na luta pela moralização e a eficiência da gestão pública. Ô Piperno, você entende que o Planalto ou até mesmo o PT compram uma briga desnecessária ao tentar tirar ou ao tentar acabar com uma lei que foi muito bem vista nos últimos anos e que ajudou a restabelecer a Petrobras e os cofres dessa estatal? Justamente esse partido que esteve tão envolvido nesses escândalos de corrupção que levaram a essa situação, por que mexer nessa ferida e derrubar justamente essa lei que foi o caminho oposto ao que provocou a corrupção? Por conta de todo o enunciado da tua pergunta, é sim uma atitude impopular, é uma atitude, é um desejo, né, que vai enfrentar resistências. Eu, particularmente, eu não gosto da lei, embora reconheça que nos últimos tempos ela... Por que você não gosta da lei? Você sabe por quê? Porque ela também acaba excluindo do jogo, né, políticos que prestaram serviços eficientes. Eu vou dar um exemplo rápido aqui. Vamos imaginar que daqui 5 anos, o bem avaliado governador do Paraná, o Ratinho Júnior, ou o bem avaliado prefeito lá do Recife, eles estejam disponíveis aí no mercado e algum presidente tenha a intenção de nomeá-los para alguma empresa estatal. Por conta das restrições da lei, eles não poderiam ser indicados para isso. Então, eu entendo o objetivo da lei, eu entendo o momento em que ela foi feita, mas eu acho que é uma lei que já parte do pressuposto de que você não pode contar com quadros políticos para isso, para esse fim. E eu acho isso errado. Mas isso não tem a ver também com a história que a política ofereceu a esses quadros? Então, veja, então tem esse antecedente, por conta de um momento ruim, você estabelece algo que vai valer para todo o futuro. E aí, é em relação a isso que, enfim, por conta disso que eu sou contra essa lei. Ô Piperno, é só ver o que aconteceu com todas as agências reguladoras no país. É só ver o que aconteceu com todas as estatais. Então você tem uma lei por causa de 2 exceções que você menciona, e quando você vê o que aconteceu com a destruição dos órgãos reguladores, das agências que deveriam ser órgãos técnicos, aliás, começaram assim, com enorme excelência, gente absolutamente capacitada de conhecimento técnico, e depois foi
totalmente loteado e politizado. E nós temos enormes problemas em todos os lugares. Então não dá, por causa de uma exceção, você ter uma lei para proteger uma ou duas exceções e deixar que o resto é totalmente loteado e, pelo contrário, faz um enorme mal ao Brasil. Parte da crise das estatais, dessa ineficiência das estatais, é fruto, sim, dessas agências reguladoras que não cumpriram o seu papel, inclusive com a questão energética que a gente vem tratando aqui. Então, assim, não dá para generalizar e dizer por causa de 2 ou 3 caras você tem que ter uma lei que mudar uma coisa que a fotografia é clara, é uma total imoralidade e ineficiência do Estado que aconteceu com o aparelhamento político. Eu não sei se são todas as agências que estão indo mal. Todas, todas. E vamos pegar estatais. Agora, né, enfim, recentemente foram divulgados aí os balanços né, dos bancos. O Banco do Brasil e o Itaú, eles empataram na posição de recordistas de lucro da história do sistema bancário brasileiro. Pergunto, o Banco do Brasil está sendo mal administrado? Não, peraí. O Banco do Brasil tem uma carreira própria. Não tem nada. O Banco do Brasil é uma ilha nesse sentido de carreira própria que só muda ali. Você pode indicar o presidente do Banco do Brasil, mas todo o resto, Mas peraí, é muito diferente, por exemplo, da Caixa. Então, assim, você vê. E teve um resultado bom. Não importa, tem um resultado bom, já tem muito resultado ruim. Pois é, já teve, mas agora teve um resultado bom. O que eu estou dizendo é o seguinte: com políticos. Poucos órgãos públicos têm essa preocupação com a boa formação e com a excelência na administração pública. O Banco do Brasil, sim, é um lugar que oferece carreira há muito tempo, não é de hoje. Mas o que eu estou dizendo é o seguinte: você está pegando a cereja do bolo, as exceções. Não. Quando você pega aqui, o resto foi um desastre por causa dessas indicações políticas. Eu quero ouvir também o Segré e o Gani. Vai lá, Segré. 3 assuntos vinculados com o mesmo assunto. Primeiro, que o Planalto quer que Dino derrube, eu não estou entendendo essa lógica. O STF não é político, não é uma ferramenta do Planalto para determinados assuntos então como o Planalto quer, então colocamos o Dino para que o Dino fizesse o que o Planalto queria. E a gente vai precisar esperar a história contar também, né? Porque não necessariamente o fato do Planalto querer algo significa que o ministro poderia atender. Perfeito. Enfim. Mas aí deveria ser o que a Constituição indica e o que deve ser feito em função do melhor para o país. Não para o PT, não para o governo, e não tem a ver com esse governo. Pode ser com qualquer um. Não tem nenhuma lógica que Planalto, independente de ideologia, conte com uma determinação de um dos ministros da Corte para favorecer uma determinação dele. O segundo assunto é: aqui na política e no Brasil tem o conceito de QI, né? O coeficiente intelectual. Na política é quem te indica. E quando você junta isso com a possibilidade de que o governo do PT, com um histórico de corrupção gigantesco, mesmo que queiram apagar essa história dos livros de história, e eu lembro do vice-presidente Alckmin, quando falando sobre isso, mencionava: o PT quer voltar na cena do crime. Estamos falando dessas questões de corrupção. E agora, quando alguém pede que isso seja modificado numa lei que dá transparência ao mercado, quem é que está pedindo isso? O mesmo que foi não acusado, não investigado, foi sentenciado por causa de corrupção. Então, não tem muita lógica. Por que um partido que já teve caso de corrupção no trabalho das estatais está querendo voltar a colocar as pessoas que ele quer dentro das mesmas estatais que foram roubadas lá no passado? Sinceramente, não fecha para minha conta. Você consegue responder, Gani? Olha, isso mostra o grau de esculhambação institucional, porque virou natural o Poder Executivo falar o seguinte: olha, Supremo, derrube isso daí, ou pior, né? Esse ministro do Supremo, por favor, derrube isso daí. Quer dizer, se isso aqui fosse uma democracia séria, uma república de verdade, não haveria esse tipo de cobrança. Não. Agora, não deixa de ser bastante simbólico, porque o Flávio Dino, ele entra no Supremo Tribunal Federal com uma grande desconfiança, não em relação à sua capacidade técnica, que é inquestionável, mas em relação se ele vai ser mais um ator político. E ele entra justamente numa prova de fogo, porque essa votação e o voto dele vai dizer muito se ele vai agir politicamente, respeitando uma decisão do Congresso Nacional, né? Quer dizer, ele vai agir, tecnicamente, juridicamente, respeitando uma decisão do Congresso Nacional, ou se ele vai agir politicamente. E ainda é mais simbólico,
porque justamente quando o Ricardo Lewandowski, ministro do Supremo, o último ato dele, enquanto ministro do Supremo, para ir para o Ministério da Justiça, foi revogar parte da lei das estatais, o que, numa decisão monocrática, o que permitiu que uma série de políticos, e muitos do PT, ocupassem cargos de diretoria em estatais, inclusive o presidente do BNDES. E o primeiro ato daquele que sai do Ministério da Justiça, onde hoje está Lewandowski, e vai para o Supremo nessa troca, né, vai ser justamente agora em plenário, né, a revogação ou não de parte da lei das estatais. A política brasileira, Evandro, é muito mais emocionante do que qualquer seriado do Netflix. É por isso que tem que assistir o 3 em 1 para entender esses bastidores e acompanhar esses bastidores da política. Uai, não à toa nós estamos aqui 2 horas por dia, todos os dias, e não conseguimos falar de todos os assuntos. Então imaginem, né? Ó, 5h50, o pessoal da rádio vai para um rápido intervalo. Daqui a pouco espero vocês para esse debate final. Piperno, eu vi algumas manifestações suas enquanto o Ganes falava ali. Por quê? Porque o Alan dava alguns saltos temporais aí que acabam, de certa forma, criando uma história paralela. Então, primeiro, o Lewandowski, ele não saltou do STF direto para o Ministério da Justiça. Houve um hiato aí de pelo menos um ano, de quase um ano. O último ato dele foi esse, assim, o último ato grande. Depois ele foi para iniciativa privada. Não é que ele foi, digamos, premiado com um cargo porque ele fez isso. Não, mas não disse isso. Não, que você falou que ele sai, aí ele vai para o Ministério, dá a impressão de que ele sai. Não, é que é um simbolismo, né? Eu quero dizer o seguinte, ele sai para o Ministério da Justiça e o Flávio Dino sai do Ministério da Justiça e vai para o STF. Então veja. Isso para mim é muito simbólico. A regra, ela não está derrubada ainda, certo? Isso significa que, entre outras coisas, que o mercadante que está nomeado, ele não era atingido pela regra. Tem que ter, a regra atinge quem tem cargos em direção partidária, exerceu cargos políticos aí no... Trabalhou na campanha. Não poderia ter ido. Trabalhou na campanha. A determinação disse que ele não poderia ter ido, salvo a determinação do Lewandowski, que ele não poderia ter ido. Agora, tem, por exemplo, o Flávio Dino. Não é que o governo espera que ele faça isso. O governo não está impondo isso a ele, pedindo isso para ele. Será? O governo gostaria, né? Se vai ou não, a gente vai ver. Agora, não há nenhuma imposição, não há manifestação de ninguém do governo falar, Flávio Dino tem que fazer isso.